É um dia nada agradável, uma decisão aqui que nos coloca uma responsabilidade bastante grande e que a gente precisa ter muita clareza, tranquilidade para poder fazer todas as análises. Começo aqui trazendo, e aqui resgatando, nas contas de 2023, muito por várias questões bastante parecidas, votei pela reprovação das contas do ex-prefeito Sérgio e hoje, novamente, coloco aqui o meu voto pela reprovação das contas do ano de 2024 do ex-prefeito Sérgio Azevedo. E aqui vou elencar alguns motivos que já foi muito bem explanado aqui pelos colegas vereadores anteriormente, mas que relato aqui também. Todos nós sabemos do caos que nós vivemos, principalmente na saúde pública, no começo do ano de 2025, gerado, vereador Marcos, por irresponsabilidades na gestão, principalmente na área da saúde. E aqui nós temos uma opinião técnico-jurídica, um parecer número 1 de 2025, assinado aqui pelo controlador Vinícius Guedbem, pelo secretário adjunto José Gabriel Pontes Baeta, que traz alguns elementos de uma auditoria feita na saúde, da forma como ela foi encontrada. E aqui eu vou citar alguns trechinhos que eu elenquei. E aí eles falam que o represamento de empenhamentos de despesas efetivamente realizadas, que não foram incluídas no relatório de transição e nos demonstrativos de 2024. Ou seja, a conta de 2024 que foi encaminhada para análise do Tribunal de Contas, ela foi analisada faltando elementos. E justamente os elementos que condenam as contas do ex-prefeito Sérgio. Vislumbrou-se ainda potencial mau uso de recurso público na execução e fiscalização do convênio 7 de 2023, firmado com a Santa Casa Paulista, Salto de Pirapora. Situação que gerou obrigações financeiras e jurídicas para a nova gestão empossada em 2025. Depois, um outro ponto, é vedada a realização de despesa sem prévio empenho, constituindo o primeiro estágio da despesa pública. A falta de empenho prévio caracteriza grave violação ao regime jurídico, orçamentário financeiro, uma vez que compromete a transparência da gestão fiscal, prejudica o controle dos gastos públicos, afeta a fidedignidade dos registros contábeis e compromete o planejamento orçamentário. E ela fere a lei de responsabilidade fiscal. Então, ao titular do poder público, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, ou seja, exatamente em 2024, é vedado contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício subsequente, sem suficiente disponibilidade de caixa. Foi exatamente isso que aconteceu. E depois nós temos mais algumas observações aqui. A realização de compras de materiais, que foi já algumas constatações da auditoria. Realização de serviços ou compra de materiais não previstos no convênio, a compra de medicamentos as quais não foram objeto de aditivo formal e ainda assim foram concretizadas, e aqui eu digo mais. No começo do ano passado, mais de 250 medicamentos estavam em faltas na farmácia pública. Por quê? Porque justamente por esse convênio, por essa gestão da saúde, vereador Marcos, as licitações de cada um desses medicamentos, vereador Neno, o senhor recebeu, todos nós recebemos aqui, e até hoje ainda tem medicamento faltando, por essa gestão de 2024 na saúde. Foi induzindo-se as licitações para que elas se encerrassem, para que elas fossem vencidas. E todo mundo sabe quanto é moroso um processo licitatório. E quando houve o rompimento em 2025, até que se colocasse em ordem e fizesse novas licitações para 250 novos medicamentos, uma licitação para cada um deles, o que gerou? Gerou população sem remédio. Aquela população que podia comprar, comprava. Muitas pessoas, houve uma explosão de vaquinhas para que as pessoas pudessem comprar remédio. Passado. Assessoria de R$70 mil, totalmente indispensável, dinheiro que faltou para cirurgias eletivas. E todas essas situações denotam, no mínimo, o mau uso do trato da coisa pública, carecendo indispensável análise pelos órgãos fiscalizadores. E aqui, na conclusão deste relatório, fica muito claro. A prática de represamento de empenhos para despesas efetivamente realizadas na Secretaria de Saúde configura grave violação à legislação de finanças públicas, notadamente a Lei 4320 de 64 e a Lei Complementar 101 de 2000. E aqui, nobres vereadores, quem nos acompanha, no parecer técnico desta Casa de Leis, da assessoria financeira, nós temos, e aí me permito aqui, peço permissão também para ler o último parágrafo, presidente, desculpa, vou tentando encaminhar, mas é muito importante que isso seja colocado aqui. Porém, devendo levar também em conta outros documentos formais enviados a essa Casa, não se atentando somente aos pareceres do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público de Contas, uma vez que foi constatada a não emissão de empenhos, logo não sendo enviados ao Tribunal. Portanto, constando de análise a apuração dos limites legais, ficando prejudicada a prestação de contas do exercício de 2024, inclusive tais fatos sendo inerentes ao escopo de análise do Tribunal de Contas de Minas Gerais. Esta gerência sugere que os fatos narrados na opinião técnico-jurídica 1 de 2025, sejam formalmente apurados. A existência dessas despesas, executadas sem o devido empenho, configura infração grave, Lei 4320 de 64 e a LRF, possivelmente invalidando os índices de pessoal e limites constitucionais ora analisados. Portanto, a aprovação destes termos geraria insegurança, porque o relatório do tribunal foi um relatório que não teve todos os elementos para poder ser atestado. Então, recomenda-se diligência junto ao Executivo e ciência imediata por parte do Poder Executivo ao Tribunal de Contas de Minas Gerais sobre esses fatos. Isso é muito sério,
Isso é muito grave. E aqui eu já elenquei alguns pontos. Tá, mas o que tudo isso significa na ponta, para o usuário, além da falta de medicamentos? Nós tivemos aí uma maquiagem de várias estruturas de saúde, que não era objeto da Secretaria de Saúde fazer, várias reformas que na primeira semana começaram a dar problemas. Postinho de saúde, que é a principal porta de entrada da população, com problemas estruturais graves e que depois de reformas que não estavam no escopo do convênio e que foram feitas sem transparência, continuavam trazendo prejuízos à população. E aqui a gente pode trazer a enorme dívida entregue pelo ex-prefeito Sérgio ao atual prefeito, que está comprometendo a atual gestão, que está com sérias dificuldades para colocar a casa em ordem devido a toda essa situação que culminou no final, em 2024, dessas contas. E isso significa o quê? Que mesmo com essa casa aprovando um financiamento de 60 milhões para a construção da estrada que liga a Zona Sul à Zona Oeste, que sai ali perto do Mar Imaculada, até hoje, 3 anos depois, Poços não conseguiu acessar esse financiamento. Por quê, vereador Aleph? Por conta do seu endividamento causado pelo ex-prefeito. Nós não conseguimos avançar no financiamento de 80 milhões de reais para dobrar a nossa capacidade de água, para que quando chover pouco, esse ano choveu bastante, mas no ano que chover pouco, vai fazer falta, e pode faltar água para a população. Por quê? Porque o índice de endividamento, a falta de CND, não permite avançar nessa importante obra. Hospital do Câncer, uma luta de vários vereadores aqui, que foi anunciado pelo ex-prefeito em 2022, dizendo que tinha dinheiro em caixa garantido para terminar a obra antes de entregar o seu mandato, vai fazer 4 anos, exatamente agora, dia 30 de março. E não tem ainda a perspectiva de finalização da obra. E não é só a questão oncológica, é a questão da hemodiálise, que está dependendo dessa obra para que ela seja dobrada e possa atender a nossa população. Asfalto, que foi para a estrada de Divinolândia em 2024, vereador Ricardo, que na outra semana já estava totalmente esburacado. Então a gente vê perspectivas aí de obras que muitas vezes eleitoreiras não conseguiu entregar resultado para a população. Prontuário eletrônico, que não está ativo ainda, justamente por toda essa questão, que não permite que a população saiba com clareza qual é a previsão para que ela faça um exame, uma consulta, uma cirurgia. Então, fala aqui de Marcos Carvalho Dias, provedor da Santa Casa, quando deu uma entrevista ao amigo promotor, dizendo: encontramos um caos na saúde. Abre aspas, havia contratos e valores completamente fora da realidade. Era tomógrafo, vereador Flávio, alugado por quase 50 mil acima do valor de mercado, inaugurado como se fosse uma coisa do município, entendeu? Então, presidente, termino aqui a minha fala, e minha posição não poderia ser diferente do que reprovar as contas de 2024 do ex-prefeito Sérgio.